Bom, pessoal, vamos falar então agora com relação às espécies de flagrante. Eu disse para vocês que as hipóteses flagranciais são aquelas previstas no artigo 302 do Código de Processo. Contudo, vocês podem ver que aqui a lista está um pouco maior, mas isso aqui nada mais são do que nomes dados pela doutrina, pela jurisprudência, sobre situações flagranciais, mas que vão acabar caindo em uma das hipóteses do 302, do inciso 1 ao 4º. Tá? Então, a primeira espécie de flagrante que nós temos, que é justamente a prevista no artigo 302, incisos 1º e 2º, é chamado de flagrante impróprio, irreal ou... Desculpa, gente. Flagrante próprio, real, propriamente dito ou verdadeiro. Então, ela está lá no 302, incisos 1 e 2. Então, o próprio nome já diz que é o flagrante real, aquele flagrante verdadeiro. Aquele flagrante, o famoso, ele foi pego no flagra. Então, ele diz assim, será considerado em flagrante delito quem está praticando o crime ou acabou de praticar. Então, ou ele foi abordado dentro da casa da pessoa, reunindo ali televisão, notebook, dinheiro. Então, ele foi encontrado dentro da casa, ou ele foi encontrado pulando o muro e para sair daquela residência já com os objetos em seu poder. Tá? O que é importante nós lembrarmos aqui? Existe uma imediatidade visual entre a pessoa praticando o delito e o policial que o está abordando, tá? Ou, inclusive, pode ser com testemunhas, tudo bem? Então, eu vejo a pessoa saindo da casa, saindo com o carro, realizando o disparo de arma de fogo. Então, você tem a imediatidade visual. Quando eu falo do flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, é aquele que está previsto no artigo 302, no seu inciso 3º. Tá? E ele vai dizer o quê? Este flagrante é quando há a perseguição logo após a prática do delito. O espaço temporal de logo após convencionou-se dizer o seguinte: é aquele espaço de tempo entre o policial saber da ocorrência, se dirigir ao local, ter algum tipo de informação e já iniciar a perseguição. Tá? A perseguição, como que ela se configura? Conforme o artigo 290, parágrafo 1º. Então, você vai atrás da pessoa, você vê a pessoa, você está fazendo a perseguição, por um momento você a perde de vista, mas continua a perseguição. Ou, se não, que por informações fidedignas, de que ela foi para um lugar ou por outro, você faz esta perseguição. O que é importante nós lembrarmos com relação ao quase flagrante ou flagrante impróprio? A situação flagrancial, ela se estende enquanto a perseguição for ininterrupta. Então, não existe um prazo para perseguir. 2 horas, 24 horas, não. O que tem que ficar demonstrado, e daí que pode ser a dificuldade, é que esta perseguição, ela ocorreu sem que houvesse qualquer interrupção. Não precisa ser pela mesma equipe policial que iniciou essa perseguição. Pode ser que ao perseguir ele passe para outra cidade, nisso outra equipe da outra localidade dê continuidade à perseguição até o momento em que ele é capturado. Então aqui nós vamos lembrar, o logo após é aquele espaço de tempo suficiente para saber do crime e iniciar a perseguição, e que essa perseguição ela precisa ser ininterrupta. A partir do momento em que se quebra a perseguição, termina-se a situação flagrancial, tá? Eu também tenho como espécie de flagrante o flagrante presumido, ficto ou assimilado. E ele está previsto no artigo 302, no seu inciso 4º, que ele vai dizer o seguinte:
Quando a pessoa é encontrada logo após a prática do delito, com objetos, instrumentos, papéis que façam presumir ser ele o autor daquele crime. Qual que é a diferença entre você encontrar esse indivíduo logo após a prática do crime, né, com uma mala cheia de objetos furtados e você não colocá-lo no flagrante próprio ou real? Porque, como eu disse aqui, nesta hipótese flagrancial, eu preciso de imediatidade visual. O policial viu ele saindo da casa. A vizinha viu ele saindo da casa e apontou. Aqui, no flagrante presumido, o próprio nome já diz, presume-se ser ele. Ninguém viu ele saindo da casa. Ninguém viu ele saindo com um carro. Ele foi encontrado logo após, com objetos, com instrumentos, com papéis que façam presumir que ele foi o autor do delito. Mas ninguém viu ele saindo do local. Tá? Aqui a questão é, mas ele vai ser o autor? Pessoal, tudo vai depender do caso concreto, do espaço temporal em que ele foi encontrado. Então ele foi encontrado lá 15 minutos após a vítima reportar o furto, ele foi encontrado caminhando com os objetos. Flagrante, né, pelo furto na modalidade do ficto ou presumido. Agora ele foi encontrado 5 horas depois com alguns dos objetos. Eu posso dizer, né, que ele é o autor? Eu até posso, mas eu também posso colocá-lo na receptação, né, porque eu não tenho certeza de quem foi ele o autor do furto. Então tudo vai depender muito do caso concreto, da situação e daquilo que vai ser plausível. Aí você pergunta o seguinte, tá, mas e se não foi ele? Você fez o flagrante de furto e não foi ele quem praticou. Assim que o criminoso saiu da casa do furto, ele já encontrou aquela pessoa, já fez a venda do telefone ali no espaço de nem meia hora. Nesse caso, ele vai ter que, durante o inquérito ou ação penal, comprovar, né, que não foi ele, vai demonstrar que não foi ele. Mas isso daí vai ser matéria de probatória. Tá? Então, aqui eu não tenho a imediatidade visual que eu tenho no inciso 2º do artigo 302. Então, essas são as 4 hipóteses, né, dos incisos 1, 2, 3 e 4, que descrevem hipóteses de flagrante. Contudo, nós temos aquilo que foi criado pela doutrina, que nós vamos dar continuidade. Flagrante obrigatório ou compulsório. Todo agente que trabalha na segurança pública, ao se deparar com uma situação de flagrante, deve realizar a prisão de forma obrigatória. A prisão em flagrante, ela pode ser realizada por qualquer um do povo e deve ser feita pelos agentes de segurança. Por isso que para nós, vocês, né, o flagrante é compulsório, é obrigatório. Se eu não fizer o flagrante, eu estou incorrendo do crime de prevaricação. Eu vi uma situação flagrancial acontecer e eu não agi de forma efetiva nesta prisão, então eu vou estar incorrendo no crime. Ah, Ana, mas nós estamos falando de uma situação de roubo, aí é caso a caso. Você está sozinha lá tomando um café na padaria, quando entra 4 pessoas armadas, você vai fazer o flagrante? Conforme a situação, não. Mas existe uma justificativa do ponto de vista, vamos dizer assim, para operacionalizar aquele flagrante é muito difícil, tá? Mas eu estou dizendo de forma ordinária, se deparar com uma situação de flagrante, ele deve fazer a prisão. Mas qualquer um do povo também pode fazer. Por isso que o flagrante é considerado um ato complexo, não é? Em que a primeira prisão ela é de cunho administrativo, que é a prisão captura, que pode ser realizada por um agente de segurança ou por qualquer um do povo. Qualquer um do povo tem o direito de fazer uma prisão em flagrante, mas não tem obrigatoriedade de fazê-la.
né? Até porque, como regra, não se aconselha que um particular, né, faça esse tipo de ação, até para não se colocar em risco. Mas muitas vezes a gente vê, a pessoa furtou uma bolsa, eu correndo, a população vai lá, senta em cima do cara, né, pega a bolsa de volta, o retém enquanto a polícia não chega. Então isso não é algo extraordinário, né, mas não é algo tão rotineiro. Mas não tem problema, porque a lei faculta a qualquer um do povo, né, realizar essa prisão em flagrante. Tudo bem? Bom, mas nós também temos o que se chama de flagrante preparado ou provocado. O flagrante preparado ou provocado, ele é aquele flagrante em que o agente público vai induzir, vai instigar a prática do crime. Nós já temos a súmula 145 do STF que vai dizer o seguinte: isso é crime impossível. Tá? Então aqui nós temos a aplicação da súmula 145 do STF, que vai dizer, olha, se trata de crime impossível. Por quê? Porque este delito, ele nunca teria capacidade para se consumar, em razão de ter sido provocado, instigado por um agente público, um agente da segurança pública. Tá? O que se tem que tomar cuidado é quando nós falamos do crime permanente. Porque um dos exemplos mais utilizados, e é porque na prática, vamos dizer assim, há uma utilidade prática bastante recorrente, é quando o agente público provoca a venda da droga. Esta venda, este ato de você passar a droga e receber o dinheiro, isso é considerado um crime impossível. Esta conduta aqui, ela vai ser um indiferente, inclusive pode ser considerado um ilícito. Contudo, ele já tinha dentro da sua casa 5 quilos da maconha que ele está vendendo aqui. O manter em depósito é um crime permanente. Enquanto ele tem em depósito, ele está praticando o crime de tráfico de drogas nesta modalidade. E ela antecede a provocação do agente. Ele não pegou os 5 quilos de droga, colocou dentro do carro e foi me entregar. Ele foi me entregar ali uma bucha, mas ele já tinha os outros 5 dentro da casa. Então, neste caso, o tráfico de drogas referente ao ter em depósito ou guardar, ele já está configurado. Tá? Por que não é crime impossível? Porque ele pré-existe a provocação do agente policial. Tá? Então, o agente policial provocou uma conduta, a outra ele não provocou. Então, tomar cuidado com relação ao flagrante preparado ou provocado quando nós falamos do crime permanente. A conduta instigada, ela não será considerada uma conduta criminosa. Tá? É o famoso crime impossível. Agora, as condutas pré-existentes, aí já podem ser consideradas sim, porque não houve qualquer tipo de intervenção. Nós também temos o flagrante esperado. Pessoal, no flagrante preparado ou provocado, o agente policial, ele provoca, ele faz com que o criminoso pratique uma ação para que ele possa prendê-lo em flagrante. No flagrante esperado, o agente policial, ele sabe que um crime vai acontecer. E ele então aguarda o momento em que esse crime for para ser praticado para ele intervir e prender a pessoa em flagrante, ou enquanto ela está cometendo, ou logo após ela praticar. Tá? Então, não há qualquer intervenção do policial na situação flagrancial. Ele simplesmente espera. Por que ele espera? Porque conforme o crime a ser praticado, os atos preparatórios por si só, eles não são considerados crimes. Então a pessoa vai lá para furtar. Aí ele passa na frente da casa da pessoa
e a polícia imediatamente vai lá e prende. Prende pelo quê? Passar na frente da casa da pessoa? Então, se o policial não aguardar ele iniciar os atos executórios, pelo menos, né, nós vamos ter o quê? Um indiferente penal. Porque neste caso, esse ato executório, esse ato preparatório, por si só, não é ilícito, tá? Então, o flagrante esperado é, ele sabendo da prática de um crime, ele espera iniciar-se os atos de execução para daí a pessoa estar em flagrante. Pessoal, é óbvio que se a pessoa você tem conhecimento de que outra vai matar, você não vai esperar ele dar o primeiro tiro, né? Você vai lá, vai fazer a prisão da pessoa, nem que seja apenas pelo porte da arma de fogo. Então, obviamente, tem que ter esse discernimento referente a que tipo de crime que você vai aguardar a pessoa praticar. Mas quando a gente fala como regra, por exemplo, em crimes patrimoniais, sem o uso da violência, aí pode haver esta espera, tá? Então, intervém para a prática do delito, simplesmente espera o início da prática do crime para então agir. Nós também temos o flagrante forjado, urdido, fabricado ou maquiado. O próprio nome já diz em que, na verdade, não existe uma situação de flagrante, né? Por quê? Porque a situação flagrancial encontrada, ela foi construída de forma ilícita por terceiro. É aquele famoso não, a polícia jogou a droga dentro do meu carro, a polícia colocou uma arma dentro da minha casa. Então, nisso daí, eu não tenho, obviamente, uma situação flagrancial. O que eu tenho é uma prática ilícita por parte do agente policial que forjou um flagrante para prejudicar determinada pessoa. Tá? Então aqui nós temos o quê? Com relação ao suposto flagranteado, nós não temos conduta ilícita alguma. Não estamos falando nem de crime impossível. Tá? Por quê? Porque ele não tinha nem conhecimento de que aquele objeto ilícito, por um exemplo, foi colocado, foi plantado, né, o famoso plantar, para que ele pudesse ser incriminado. Então aqui também não temos qualquer tipo de flagrante com relação à pessoa, o que temos é uma conduta ilícita por parte de quem forjou essa situação. Tá? O que nós temos também? Nós temos o flagrante retardado, diferido, protelado, prorrogado, postergado, estratégico ou de ação controlada. Pessoal, este flagrante, na verdade, é considerada uma técnica de investigação. Ele está previsto de forma expressa tanto na lei de drogas quanto na lei de combate ao crime organizado. Quando há uma investigação de combate ao crime organizado, este flagrante retardado, diferido ou de ação controlada, a técnica da ação controlada, ela não precisa de autorização judicial para acontecer. Basta que exista essa aplicação desta técnica e que seja dado conhecimento ao juiz e ao Ministério Público de que está sendo realizado uma ação controlada. Diferente do que nós temos na lei de tóxicos. Para você realizar um flagrante de ação controlada, uma técnica de ação controlada, você tem que ter autorização judicial. O artigo 53 trouxe o que você precisa, alguns requisitos mínimos que você precisa mostrar para o juiz para que ele, então, defira, autorize o uso dessa técnica. E o que seria, então, um flagrante postergado, prolongado, estratégico ou de ação controlada? Eu disse para vocês que todo agente público, ao se deparar com uma situação de flagrante, ele obrigatoriamente deve intervir, ou seja, ele deve realizar aquela prisão em flagrante. Contudo, se você está numa investigação, aquele momento você está ali fazendo o monitoramento, seja por telefone, seja por campana, você verifica que aquele momento, dentro da sua investigação, não seria o melhor momento. Tá? Que existiriam outros, você poderia esperar que uma situação mais favorável poderia se apresentar e você então realizar o flagrante.
Mais favorável sob qual ponto? Ou porque você quer esperar que o maior número de investigados estejam juntos naquela situação para que você realize a prisão do maior número de investigados, ou se você consegue pegar o maior número de drogas, né, o maior número de material probatório, né, dentro daquela investigação. Então você aguarda e espera, do ponto de vista da investigação, qual é o melhor momento. E quando você for agir, você não vai agir em cumprimento de mandado de busca, em cumprimento de mandado de prisão, não. Você vai agir em situação flagrancial, inclusive, não é, com o afastamento da inviolabilidade domiciliar. Por quê? Porque eu estou, como eu disse aqui, em um flagrante postergado, estratégico, tá? Foi feita uma investigação aqui, de um lugar onde estava sendo vendido droga no centro da cidade. E então começou-se o monitoramento, devidamente precisa ser registrado, tá? Não é simplesmente falar, eu fui no dia XY, não. Com foto, com vídeo, com registro de boletim de ocorrência, pegar ali, por exemplo, numa situação de tráfico de drogas, pegar alguns usuários para ir materializando. E ao final, então, verificou-se que em um dia X específico, dos 12 investigados, 9 estariam ali. Normalmente estava 2, 3 num dia, depois outros 4 no outro dia, e assim foi, eles iam oscilando. E naquele dia, devidamente monitorados, tudo gravado, verificou-se que dos 12, 9 estavam naquele momento. Foi visto que eles fizeram a venda de uma bucha de cocaína e daí foi feita a prisão em flagrante dos 9. Tá? Flagrante postergado. Eles já estavam em situação flagrancial. E daí, então, naquele momento, por quê? Porque o maior número de indivíduos não tinha muita droga. Em outras situações, poderiam até ter um volume maior de droga, cocaína, crack, um pouco de maconha. Mas naquele momento se escolheu prender o maior número de pessoas. Tá? Então, por isso que a gente fala que o flagrante de ação controlada, ele na verdade é uma técnica de investigação. E pessoal, ele vai se encaixar aqui, ó, ou no inciso 1º ou no inciso 2º. Por isso que eu falo que, por mais que tenham outras espécies que ele traz, ele emborca, vai emborcar em um desses incisos obrigatoriamente. Tá bem? Nós também temos o chamado flagrante por apresentação. O flagrante por apresentação, o próprio nome já diz, é a pessoa que de forma espontânea procura a polícia, a autoridade policial, para relatar a prática de um crime. Veja bem, ninguém estava atrás dele. Ninguém sabia que aquele crime tinha acontecido. Ele espontaneamente, após praticar o delito, ele vai até a polícia, tá? E se apresenta relatando, informando, da conduta delituosa. Neste caso, nós não temos nenhuma das hipóteses do artigo 302. E se nós não temos nenhuma das hipóteses do artigo 302, quer dizer que eu não posso fazer a prisão em flagrante deste indivíduo. Mas ele se apresentou, sim, mas me diga qual hipótese que ele se encontra. Ele não foi visto praticando, acabou de praticar, não foi perseguido, afinal de contas ninguém sabia que o crime tinha acontecido, ele também não foi encontrado logo após. Ele compareceu até o local. Mas precisa, obviamente, para esse flagrante por apresentação acontecer, ele precisa informar, não é toda a polícia está já atrás dele e ele se encaminhar até a delegacia. O flagrante por apresentação propriamente dito, que ilide a prisão, que afasta a prisão em flagrante, é aquele em que, além dele se apresentar, ele vem comunicar a prática de um crime. Eu gosto de dar esse exemplo porque foi uma situação praticamente que saiu do livro e apareceu num plantão meu, que foi um masculino
que chegou à delegacia no final da tarde para informar que ele tinha matado a mulher dele. E todo mundo, obviamente, achou que ele estava, ou que ele não tinha, ele tinha algum tipo de problema mental, que ele estava, vamos dizer assim, o famoso que ele não estava muito bem. E ele disse sim, não, eu matei a minha esposa, a gente teve uma discussão durante a madrugada, eu a enforquei com um cadarço, ela está deitada na cama, eu tirei os filhos durante a manhã, levei para casa de parente e voltei para casa e ela está morta. E eu liguei para um amigo e meu amigo falou para eu vir até a delegacia. E por falar nisso, a chave da minha casa está aqui, meu amigo, se quiser, pode acompanhar vocês. E quando chegou lá no apartamento, efetivamente, existia uma mulher, a mulher dele tinha sido morta por ele, e estava ali. E ninguém tinha a mínima ideia que isso aconteceu. A famosa apresentação. Tem como fazer o flagrante desta pessoa? Não. Isso quer dizer que ela não pode ser presa? Não. Isso quer dizer que ela não pode ser presa em flagrante. Mas nada impede, que ela seja presa por força de uma preventiva ou uma temporária. Tá bem? Então, na verdade, não existe, apesar do nome, não existe flagrante por apresentação. E o último tipo de flagrante que nós temos é o chamado flagrante cataléptico ou flagrante por vingança, que seria o seguinte: existe efetivamente uma situação flagrancial, tá? Contudo, no momento em que essa pessoa ela é abordada, ela é capturada, é feito um pedido de vantagem indevida, a famosa corrupção, ou uma concussão conforme o nível, se exigência ou se pedido. Então, ele vai e há uma solicitação, uma exigência de determinado quantia ilícita. E a pessoa, ela não concorda. Ela fala, não, olha, não tem problema não, estou em flagrante, pode me levar para a delegacia, pode fazer o flagrante, eu não vou pagar aquilo que você está pedindo ou exigindo. E o flagrante, então, dá-se continuidade. A partir do momento em que houve essa ruptura, a partir do momento em que houve essa exigência ilícita, é como se você quebrasse o flagrante, terminou ali. Tá? Se ele for dar continuidade, esse flagrante é considerado ilícito. Tá? Ele deixou de ter a situação flagrancial. Então, esse que é o flagrante cataléptico, também chamado por vingança. Por quê? Porque a efetivação do flagrante, ele se dá em razão da pessoa não ter aceito, não ter aceitado o pagamento desta vantagem indevida. Tá bem, pessoal? Então, esses daqui são as espécies de flagrante que nós temos. E, portanto, eu aguardo vocês. Até já!